Nós estamos ao vivo aqui nesse canal para mais uma aula de música e violão, que eu vou chamar um aluno aqui ao vivo para a gente poder fazer uma aula junto com ele, com o Marcelo, que já está aqui na sala esperando, para a gente poder tirar algumas dúvidas, orientar e aprender a tocar, cantar e solar no violão, nesse método aqui, especial para maiores de 50 anos. Então, já tem bastante gente também aqui acompanhando essa aula ao vivo, como a gente pode ver aqui os comentários da Marinalva, né, da Maria da Conceição, do Baldino, do João Bosco, entre outras pessoas. Enquanto eu vou dando boa noite para o pessoal aqui também, eu já vou chamar o Marcelo para a gente começar a conversar nessa aula aqui de hoje e poder pegar aqui o violão e praticar junto também, beleza? Então, salve, Marcelo! Boa noite, Gustavo, boa noite a todos. Beleza, é isso aí. Então, o objetivo aqui dessa aula é... O violão está bem iluminado. Eu estou meio no escuro, mas o violão está iluminado. O violão está iluminado, dá para ver você também. Dá para ver. A gente até aumenta a sua tela assim, ó, vai dar para ver cada vez melhor. Assim, por exemplo, já dá para ver mais ainda o violão, do jeito que eu coloquei aqui agora. Show! E aí, Marcelo, conta um pouco de você aí. Né? Você é o Marcelo, qual cidade que você está falando? O que você faz? Se puder contar um pouco, eu acho legal, para a gente se conhecer mais também. Tá. Bom, eu sou Marcelo, tenho 53 anos, moro aqui em Campinas, e é a minha segunda tentativa de aprender a tocar violão. E essa segunda surgiu através aquele trabalho que você faz lá, não sei se faz ainda, na Unicamp, na universidade, né? Sim. Pessoas com mais de 60 anos. No programa Universidade... 50 agora. É 50 mesmo. Lá ligado no Unicamp. Exatamente. Inclusive, assim, só um parênteses mesmo, essa história do método, do Musicalidade 50+, né? De ser um método para maior de 50 anos, ele veio quase como um desdobramento mesmo para o online desse trabalho que eu faço ainda, né, dentro da Unicamp, do programa Universidade para maiores de 50 anos. Então, você não conheceu lá isso? Eu não sabia. Não. A minha mulher começou a fazer online. Acho que foi no começo da pandemia. Certo. Né? E aí ela parou, e aí estava o violão dando sopa, eu me interessei. Ela falou muito bem de você e tal. E aí tinha o curso, né? E como eu estava preso em casa mesmo, achei que seria mais uma oportunidade de fazer uma segunda tentativa. A primeira foi lá atrás, eu devia ter uns 25 anos, 27 anos. E aqui mesmo em Campinas, fiz algumas aulas com uma professora que tinha ela dava aulas particulares ali na Ferreira Penteado. Sim. E eu não sei, eu não tive alguma dificuldade, às vezes com o método dela, não sei. Fiz algumas aulas e tinha um violão na época, acabou até quebrando o violão, desapareceu. E não deu, acabei parando, né? Já tinha existido, eu sempre gostei. Eu gosto muito de música, né? Só que, por enquanto, ouvindo música. Eu gosto muito de música, de ouvir música. E sempre tive essa vontade de tocar. Mas é aquela coisa, para fazer alguma coisa assim, tem que ter vontade e persistência, né? Mas então, essa sua primeira tentativa, você já estava com quantos anos? Quanto tempo que foi atrás? 27. Eu tenho 53. Tá. Faz 25 anos, mais ou menos, eu tinha uns 25 anos. Tá. Né? Mas e eu acabei abandonando. A primeira vez, então. E ficou para trás e ficou um gosto amargo de não ter conseguido fazer uma coisa que eu queria fazer e por falta de persistência não deu certo. E agora surgiu, então, essa nova oportunidade, né? E eu me arrisquei, então, a entrar. Achei que era interessante o esquema das aulas online, né? Para você fazer no seu próprio ritmo.
Mas aí surge aquela história, né? Tem que ter disciplina, tem que ter persistência. E eu comecei a fazer, acho que lá por outubro do ano, não ano passado, ano retrasado, né? Que foi o primeiro ano da pandemia, né? 2020, né? 2020. E aí estava indo relativamente bem, quando quebrou a corda, né? Assim, esse violão estava parado há um tempo, eu comecei a usar, e aí acho que é normal, né, ter um problema desse tipo, e acabou quebrando a corda. E aí eu tive uma dificuldade imensa para trocar a corda. Comprei rapidinho, queria trocar. Aí comecei a ver vídeos no YouTube, que agora tudo é assim, né? Quer fazer alguma coisa, tem um tutorial no YouTube, e você vê e tenta fazer. Só que nem tudo é tão simples, né? E eu tive uma dificuldade enorme de trocar a corda do violão. E aí fiquei tentando, postergando, protelando, e até que eu pensei comigo mesmo, né? Eu vou ter que retomar esse projeto, ou abandonar ou retomar, né? E a intenção era retomar. E aí eu falei para você, né? Eu estou com um problema aqui, não consigo trocar a corda, o que eu faço? Aí você indicou uma pessoa, né? Naquele momento difícil da pandemia, pior momento, acho, os piores Tudo momentos, fechado, né? muitos casos, muitas mortes, a gente não queria sair de casa, saí todo preocupado, mas para levar o violão, para trocar a corda, mas deu tudo certo. Aí o violão voltou, aí surge novamente o problema, retomar, né? Colocar uma rotina, porque acho que esse que é a chave, o X da questão, né? É ter uma disciplina mínima e mexer um pouco, não digo todos os dias, dia sim, dia não, porque eu sinto o seguinte, se eu não faço isso, eu vou perdendo. E aí, para voltar, é muito difícil. Né? Então, eu estava com esse projeto em stand-by, até que você surgiu com essa. Vamos fazer aquela aula personalizada. É, né? aula bônus. É. Eu falei, não, eu quero estar bom para não passar vergonha. Isso porque eu não sabia que a aula ia ser transmitida, né? Eu achei que ia ser só na aula. Então, vou estar mais ou menos para não passar vergonha. Mas daí surge aquela coisa, né? Para estar mais ou menos, ele tem que praticar. E não estou praticando, então não melhora. Aí fala, não, vamos fazer a aula. Se não fizer a aula, vai perder a aula. Eu falei, então vamos, né? Vamos fazer a aula e passar um pouco de vergonha, mas acho que como é que fala? O motivo é nobre, a causa é nobre. Boa, total. A causa é nobre. E aquela coisa feita é melhor que perfeito, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu só vou fazer quando eu estiver nesse nível, naquele estágio. É uma armadilha que a gente faz para a gente mesmo, né? É isso. O ótimo é inimigo do bom, né? Você tem que estar perfeito, senão tem que... Ninguém nasce sabendo, né? Qualquer aprendizado demanda aprender, errar, não ter vergonha. O problema é esse, que a gente acaba tendo vergonha. Essa que você falou é boa aí, como que é? O ótimo é inimigo do bom. Tem umas histórias assim, né? Que você... Uma armadilha que você faz para si mesmo, né? Então, eu só vou fazer alguma coisa se eu fizer muito bem. Então, como você não faz muito bem, você não faz nem médio, nem bom, você não faz nada. Né? Então, o ideal... Então, às vezes é melhor ser bom do que ficar tentando só ser ótimo e não fazer nem para ser bom, né? Justamente, é uma armadilha para não fazer, na verdade. Então, estou nessa agora. Estou assustado com um monte de gente que vai aparecendo aqui. Você está nessa de retomar. Retomar os estudos. De retomar. Justamente, de tentar colocar na minha rotina. Eu sou funcionário público, né? Sim. Eu trabalho 8 horas por dia, segunda a sábado, segunda a sexta, né? 40 horas semanais. Então, eu vou trabalhar de manhã, levo minha filha para a faculdade, correria e tal. Aí chego em casa, o tempo para estudar tem que ser à noite, não tem outro... Ou de madrugada, aí ia ser problemático com a mulher e com os vizinhos, ou à noite, né, de preferência até umas 10 horas. Então, a dificuldade que eu estou tendo é de colocar uma rotina e fazer isso todos os dias. Ou pelo menos dia sim, dia não, né?
Porque se não houver essa constância, não funciona. Isso já, para mim, já ficou bem claro. Isso aí, assim, a constância ela realmente faz a diferença para a gente poder aprender. E você, mas isso já é importante, você conseguir olhar para o seu dia, né, e perceber ali qual que é o melhor horário. Para você, então, é de noite. Não é nem De final da noite. tarde, de noite. Tipo, um horário Então, porque assim, quando eu agora, 8 horas saio da noite. do trabalho às 17 horas, aí eu vou buscar minha filha, fazer alguma coisa, eu vou estar Sei. chegando em casa por volta das 6 horas, 6:30 da noite. Né? Então, não tem outro horário. E tem o final de semana, mas o final de semana sempre tem alguma coisa para fazer que você não pode fazer durante a semana, sair com a família, aproveitar alguma coisa, ou resolver algum problema que dá para resolver no sábado, por exemplo. Uhum. Então, daria para fazer no final de semana, eu tenho tentado também. Se der para pegar um pouquinho no sábado e no domingo, é o melhor cenário, né? Fazer pelo menos, acho, dia sim, dia não, durante a semana, ou o ideal seria todos os dias durante a semana e um pouquinho no sábado, no fim do domingo. Lógico, sempre vai ter o dia que você não pode fazer, né? Ontem, por exemplo, eu pensei em estudar um pouco, mas aí eu fui chamado para ir na casa de um parente e tal, e aí vai para lá, fica lá, e a hora que chega em casa, às 10 horas, já fica até complicado de fazer barulho, porque eu moro em prédio, né? Já começar a tocar violão aqui começa a ser um problema. É por isso que aí não dá num dia, mas aí tem que dar no outro, né? Então, se falha um, falha outro, mas sempre, acho que dia sim, dia não seria um cenário razoável. Assim, interessante, ó, você viu, Marcelo, você está falando aí um tanto de coisa e tem um comentário legal aqui que tem a ver também, uma aluna se identificou com o que você falou. Ela escreveu, você está lendo aí também, né? Ó, sonhos, desejos, nunca é tarde para realizá-los. Eu tinha 16 anos quando tentei a primeira vez, né? Eu acredito tocar violão, igual você falou, que tentou com 20, 25 por aí. Agora com Sim, por aí. 55 anos, tornando meu sonho realidade. Gratidão. Basicamente a mesma idade que você está tendo também, né? É Ali bem na aula parecido. Ela tentou um pouco mais cedo, né? Sim, Mas a gente tem mais ou menos a mesma idade. sim, bem E parecido. agora ela retomou, né? E está conseguindo, né? Pelo que ela está falando. Sim, sim, é verdade, bem parecido. Então, assim, tem uma coisa do violão que é assim, a gente pega o violão, a gente tem a vontade de tocar e curtir, né, o som, imaginar tocando uma música que gosta, tudo mais. Né? Todo mundo tem esse sonho e vê, assim, você eu acho que gosta também de Beatles, não é isso? Gosta de um, Gosto de Beatles, né? gosto de música popular brasileira. Música popular brasileira, enfim. Então, assim, isso aí é muito bom para a gente ter também, até como uma motivação, né? Uma motivação, assim, porque é isso, eu vou tocar para poder chegar nisso, para poder conseguir tocar as músicas que eu quero, conseguir cantar algumas músicas. Você falou tem família, tem esposa, tem filha, né? De repente tocar uma música para elas, ou tocar sozinho mesmo, com alguns amigos, tipo, ter isso assim como a meta. Só que para chegar nisso também, não precisa demorar muito para chegar nisso, não, porque você já viu no curso como que é, né? Em pouco tempo você consegue já aprender uma música, começar a aprender os acordes, já consegue começar a tocar, cantar e solar uma música. Que isso também é uma motivação, não vai demorar demais, não tem que ficar aprendendo teoria, é prática. Então, nessa coisa da prática, eu vejo assim que a gente procura ser simples, eficiente, prazeroso. Dentro desse prazeroso também, a gente pode tentar encaixar uma mentalidade de que é como se fosse exercício físico também, sabe? Mas que transforme isso em uma coisa prazerosa, não precisa ser uma coisa chata nem maçante. Mas essa parte do exercício físico, se a gente considerar que tocar violão tem a parte que é exercício físico mesmo, como você está fazendo um exercício de técnica, está elaborando isso, é por aí, sabe? E quando a gente vai querer encaixar uma rotina de estudos, eu falo por mim mesmo, tá? Que já lido com violão faz alguns anos, de uma maneira assim também praticamente todos os dias, né? E assim, é praticamente mesmo todos os dias que eu lido, mas tem momentos que a gente está até com mais gás para poder fazer treinamentos, para poder pegar, e tem momentos que a gente também tira um pouco a mão, o que é saudável, porque a gente não é um robô que consegue todo dia fazer aquela coisa assim. A gente pode planejar no papel lindo, né? Ó, todo dia, 1 hora por dia eu vou fazer. Faz uma Mas planilha, né?
fazer uma planilha, né? Tem gente que faz uma planilha, mas só que a chance da gente se frustrar é muito grande também, tem muito risco. E eu vejo assim, nesses estudos que você está falando também, que eu concordo, eu gostei quando você falou, né? O que é? Do ótimo e do bom? O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, a gente buscar o feito melhor que perfeito, tudo mais, a gente não gosta de se frustrar também, né? Então, por exemplo, é bom a gente eleger assim pequenas metas mesmo, sabe? Pequenas metas assim. Antes de falar, por exemplo, eu acho que é bom tocar violão todo dia daqui para frente. Todo dia eu vou tocar. Beleza, pode ser até que seja. Quando vira um hábito, quando você sente que está realmente aprendendo, a música ela é como se fosse um ímã. Eu sinto, e muitas pessoas sentem, muitos alunos sentem, muitos músicos sentem que a música ela é tipo um ímã, sabe? Que atrai a gente. A vontade de aprender a tocar um instrumento atrai a gente. Você, eu acho que sente isso desde quando tentou a primeira vez lá, né? Com 20 e poucos anos, sempre ficou na cabeça. Isso aí é uma coisa que um dia eu posso pegar e aprender, não sei o quê. Porque aí a música, a vontade de aprender a tocar, e quando a gente começa a aprender, ela atrai a gente. Isso é bom, que ela vai facilitando cada vez mais a gente pegar o instrumento todo dia. Então, assim, você que está retomando agora, tudo mais. E eu digo isso porque eu também estou em outras áreas, assim, até mesmo com estudos pessoais, assim, de violão, eu sempre estou também, assim, buscando uma forma de encontrar uma facilidade para eu trazer isso para o dia a dia. De uma maneira que seja leve, eficiente e tenha esse prazer de tocar. Às vezes, esse prazer você encontra na sua imaginação, assim, também, nos motivos que vão fazer você conseguir, por exemplo, depois de um dia de trabalho, né, como você falou, correria, acorda, leva lá a filha, tem as coisas para fazer, trabalha o dia todo, chega de noite, ainda vai se exercitar para praticar violão? Mas por quê? Por que está fazendo isso, né? Só se for prazeroso, né? Exatamente. Senão... Se for prazeroso, se tiver um motivo bom também, né? Um motivo bom. Tipo assim, saber o porquê você está fazendo aquilo, né? Por quê? Tem muitos motivos que a gente pode ter. Desde motivos mais pessoais, emocionais, a motivos físicos. Por exemplo, motivos pessoais, pela satisfação sua mesmo de aprender a tocar uma música que você ama ela, que acha linda. Então, você saber tocar isso vai te fazer bem emocionalmente, vai fazer bem para o seu sentimento. Outro motivo pessoal é isso, de você se sentir capaz de realizar um sonho que você já tem há dezenas de anos, né? Um motivo físico, por exemplo, é saber que a música ela é um exercício de concentração mental, exercício para o cérebro, de saúde mental mesmo, saúde física. É como se fosse aquela coisa. Hoje em dia tem alguns programas, né, para ativação cerebral, de fazer. Claro, tem gente que faz palavra cruzada para ficar com a mente ativa. Pode fazer um exercício de violão com esse objetivo. Tipo, eu vou começar a aprender violão, não é para ser um Yamandu Costa, para ser um Baden Powell, para ser um Toquinho, para ser um Paulinho Nogueira, para ser, sei lá, um Caetano, um Gilberto Gil, um João Bosco. Não é isso, mas assim, o objetivo de você fazer bem para a sua própria saúde. Saber que, igual a pessoa faz caminhada, né? Todo dia tem gente que começa a fazer caminhada, não é porque ama de paixão fazer caminhada, é porque sabe que faz bem para a saúde dela. E daí, quando vai aprender a fazer caminhada, vê que até é gostoso de fazer, né? A pessoa se sente melhor, respira melhor, tudo mais. Então, o violão pode também ter esses motivos físicos, assim. E motivos também, motivos artísticos, motivos diversos que você pode elencar, e isso pode te dar mais gás na hora de conseguir ter essa prática do dia a dia. Porque o único jeito de conquistar esses motivos é se você realmente praticar, né? Então isso ajuda muito, porque eu falo por mim mesmo. Às vezes, quando a desmotivação começa a aparecer, às vezes é porque a gente esqueceu o motivo
de fazer aquela ação, né? Por isso que é a motivação mesmo, né? A gente precisa estar com um motivo bem claro. Isso facilita. Isso é uma das coisas que facilita. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Para ajudar aí a colocar em prática? Para mim, eu gosto muito de andar de bicicleta, embora seja uma coisa que eu preciso retomar também, né? E eu acho que daria para fazer o paralelo, que é a questão do equilíbrio dinâmico, né? Na bicicleta, a gente equilibra em movimento, né? Se a gente parar e não colocar o pé no chão, a gente cai, né? E com relação ao aprendizado de diversas coisas, inclusive o violão, eu acho que é isso, a ação, a percepção do que você tinha falado antes, do progresso, né? Porque se você não percebe o seu progresso, sim, você se desanima, né? Então, se você persiste, percebe o progresso, lembrando da motivação e percebendo o progresso, você entra nesse equilíbrio dinâmico, né? De continuar e aí você se sente motivado e vai gerando um círculo vicioso positivo, né? Um ciclo virtuoso. É. Né? É, isso aí. Com certeza, com certeza. Ó, o Marcos, ele escreveu uma coisa nesse sentido aqui também, ó. Por exemplo, uma questão até mais uma questão até mais física, por exemplo, tá falando assim, tem hora que dói os dedos, mas na próxima pegada percebe-se a evolução da musculatura, né? O importante é não deixar esfriar por muito tempo, o resultado é sempre prazeroso. Tipo, quando a gente começa isso é muita verdade mesmo. A gente começa a praticar um violão, começa a praticar uns exercícios. Um dia só é pouco tempo para a gente ter para sentir o resultado. 3 dias já começa a sentir alguma coisa. Mas vamos falar assim, uma semana de prática é perceptível como que a gente está depois. É perceptível mesmo, né? É perceptível que faz diferença. E quando a gente sente uma dorzinha na musculatura, é um bom sinal também. É um sinal de que você está praticando. Se a pessoa for na academia e não sentir dorzinha, é sinal de que não está. Não está forçando do jeito que precisa. É uma dorzinha, né? Não é aquela dor que de precisar ir para o médico. Porque aí deve ter algum problema, né? Daí algum movimento pode estar errado, daí é bom assim dar uma olhada, né? Mas isso aí é fundamental assim para a gente poder organizar a nossa mente primeiro para conseguir encaixar o horário da música e do violão no dia a dia, né? Então, isso que a gente está falando de eleger os motivos, os seus principais motivos que te fazem querer aprender a tocar violão ou se desenvolver no violão. Você ter aqueles motivos e visitar esses motivos de vez em quando, lembrar deles. Tipo, isso faz uma diferença gigante. Eu, por exemplo, nessa semana, inclusive, eu tô elegendo algumas coisas dessa que eu tô precisando querer fazer. Aí nessa semana e tentando assim adotar umas estratégias para isso. Qual uma estratégia que eu vejo que funciona? Também, além dessa que eu falei, você eleger os seus porquês, os seus motivos, é você escolher um tempo para praticar aquilo. Um tempo, tipo, não é deixar ad eterno, sabe? Então, daqui para frente, todo dia eu vou fazer isso, no horário tal. Tipo, é bom escolher um horário, como você falou, de noite, show, mas pode ter uma flexibilidade. Por exemplo, de repente você fala, é de segunda a sexta que eu vou fazer isso. Final de semana, se eu fizer, lucro. Por exemplo, você pode começar assim. Ou se final de semana, se eu fizer, se você quiser falar assim, como se fosse tocar violão com uma certa disciplina, de segunda a sexta, treino de violão, técnica, tudo mais. Final de semana, se pegar o violão, você pode fazer o que você quiser com o violão. Não necessariamente seguir um roteiro de estudo. É igual eu falo no método, a prática livre, sabe? Se você quiser no final de semana, você entra na internet, vê uma música lá, aprende um acorde, ou pega o seu violão e faz o que você quiser com aquilo que você está aprendendo. Faz um pouquinho de solo, faz um pouquinho de acorde, canta.
prática livre, entendeu? Pode ser. Só tocar música. O que eu sinto é que o violão, ele é um estranho, né? No momento que você começa a praticar, fazer a prática e a aprendizagem, ele é um estranho. Você olha para ele e fala, nossa, que bicho que é esse, né? Mas à medida que você começa a praticar, a perceber os sons, reconhecer as notas, né? Eu ficava ansioso para decorar, né, as notas, né? Mi, si, sol, ré, lá, certo? Mi, si, sol, ré, lá, mi. Boa. E assim, e aos poucos ele vai se tornando familiar, né? Você falou em algum momento de explora todo o braço, né? Aqui faz um som, aqui faz um som, né? Aqui faz outro som. E aos poucos ele vai se tornando uma coisa que não assusta, porque eu sinto isso no começo, é uma coisa assustadora, né? Até eu achei interessante a questão da afinação, que é bem simples, né? Sim. Tem lá o programinha, se afina. Antigamente acho que tinha que ter ouvido, né? Antigamente, ou tinha a pessoa pessoa que fazia, né? Você levava para alguém que conhecia, afina para mim aí. Agora você consegue afinar fácil, beleza. Só que é um estranho, né? E aí eu estou gostando. Eu avancei, recuei, avancei, preciso avançar mais. Mas do começo, eu gostei da maneira como você coloca passo a passo. Você vai se familiarizando, né? Ele, de um total estranho, aos poucos, ele vai se tornando seu amigo, né? Aí, ó, você falando nisso, ó, a Ariete escreveu isso aqui, ó, no chat. Ela falou: o violão se tornou o meu melhor amigo. E isso é muito show, porque o que você está falando é isso mesmo, assim. O violão, ele é literalmente é um corpo estranho. Ele é um instrumento que está fora de nós, né? Então, a gente tem que se adaptar a ele. Então, para se adaptar a ele, a gente usa alguns movimentos específicos do violão. Se a pessoa vai aprender a tocar piano, é outro movimento, né? É outra musculatura que desenvolve. Então, é assim. E quanto mais a gente vai contatando o violão, pegando nele, mais é isso que você falou mesmo. Ele vai deixando de ser estranho, a gente vai se familiarizando com ele e ele se torna cada vez mais um companheiro mesmo, um amigo que a gente consegue conhecer. E a vantagem assim, do violão que eu vejo é essa, que sempre vai ficando melhor. Sabe? A gente sempre vai tocando com mais facilidade. Se você segue um método que te ajuda a ter técnica e vai ampliando o repertório, assim, você sempre vai tocando com mais facilidade. E isso é uma maravilha, né? Ou seja, sempre vai melhorando. Vai melhorando. Então, ó, o povo está aproveitando aqui o nosso bate-papo mesmo. Por exemplo, perguntaram aqui, ó, perceber o sentido dessa palavra mesmo, né? Faz muito sentido. Qual a motivação, né? Porque para a gente poder agir em começar uma jornada de aprender a tocar um instrumento, é bom ter motivação. É possível aprender sem motivação? É. Por exemplo, tem gente que é obrigado a acordar todo dia 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, dependendo do trabalho, do que faz. Às vezes a pessoa acorda mesmo sem motivação, ela vai lá e acorda. Agora, tem gente que acorda porque quer. Porque criou uma motivação de acordar cedinho para fazer algumas coisas. Então, a motivação facilita as coisas, né? Como a gente já conversou hoje aqui. É bem diferente quando existe motivação do que quando a pessoa faz por um motivo que ela própria não sabe. Ela sabe que existe, mas ela não reconhece, né? Não apropria esse motivo. Às vezes é até estranho, né? Na expectativa de agradar alguém, né? E aí não funciona. Se não houver uma motivação que vem de dentro, não funciona, né?
Exatamente. Tipo assim, a mais importante é essa mesmo que você está falando, a motivação que vem de dentro. Tipo, quais são os objetivos, a sua motivação para poder fazer isso, né? Para poder conseguir encaixar aquele tempo no dia a dia. Então, auxiliando assim nessa retomada de prática do violão, esse assunto então da motivação. E, por exemplo, um outro motivo legal, aproveitando aqui os comentários, o Antônio, olha o que ele está falando aqui, ó. Tipo, no final aqui que ele está falando. Boa noite a todos, estou na minha caminhada, quero aprender a cantar e solar, pois é um sonho de adolescente. Agora eu vou chegar lá. Só tenho 68 anos, ainda tem muito tempo. Então, o que você vê? Tipo assim, duas motivações, por exemplo. A pessoa sabe que tem um sonho já desde adolescente, então assim, pô, chega uma hora que esse sonho de adolescente precisa começar a realizar mesmo, né? Então chegou a hora, vou realizar. E outra motivação é você conseguir ver você daqui para frente. Pô, eu daqui para frente tenho mais 50 anos pela frente, por exemplo. Aprender a tocar violão, se eu conseguir praticar no meu tempo, no meu ritmo, sem afobação, sem me cobrar demais, mas também sem ficar parado. Você fica parado, né? O lance é esse. Você pode fazer 10 minutos por Esse dia, equilíbrio. mas desde que faça todo dia, ou quase todo dia. Mas assim, se a pessoa tiver uma visão dessa assim, de longo prazo, bom, eu pretendo viver mais um tanto, dezenas de anos aí pela frente. Se você fizer uma conta rápida, em 1 ano tocando violão, em 2 anos tocando violão, eu tenho certeza, seguindo o método, você aprende muito. Você está vendo vídeo de alunos aí tocando, cantando, solando, e o curso começou a existir em 2020, não faz ainda 2 anos do curso, né? Então, em 2 anos, alunos conseguiram tocar, cantar e solar. Então, 2 anos fazendo um pouquinho, estou dando um exemplo de 2 anos, mas pode ser 1 ano. Então, isso é uma motivação também. É uma motivação, você conseguir se prever, né? O Gustavo, ele fala que eu achei super bacana, que é um sonho de adolescente, né? E Sim. parece que para a maioria das pessoas é um sonho de adolescente tocar, né? Ninguém nunca parece que a maioria das pessoas traz isso da juventude. Não é que começou a se interessar depois que tinha 40, 50, 60 anos. Tem aquela música quem sabe um dia eu vou tocar, quem sabe, né? Eu acho que é uma das mais bonitas da nossa música popular, que é aquela Clube da Esquina 2. Maravilhosa, né? Que o Milton Nascimento e outros cantam, que fala assim que os sonhos não envelhecem, né? Então, se é um sonho de adolescente, os sonhos não envelhecem, então acho que ainda dá tempo de resgatar esse sonho, né? Show Mas de não pode ter bola. um sonho, pode ter essa rotina, que rotina é vista de uma maneira ruim. A própria palavra rotina traz uma carga muito ruim, né? Mas tem que ter esse equilíbrio entre o sonho, que é a nossa motivação, no final das contas, né? Eu posso querer tocar para minha mulher, para minha filha, para mim mesmo, na igreja. Eu já pensei nisso, né? Eu acho que, quem sabe, da próxima encarnação, né? Mas pode ser nessa. Você também está jovem aí, com 54, é isso? 54? Essa é a motivação, né? Mas a motivação não basta, tem que ter a rotina, né? E a rotina é a coisa chata. Todo dia eu saber que eu tenho... Por isso que eu tenho que perceber, né, o progresso, porque é o progresso que vai ser essa motivação constante, que tem a motivação original. Mas eu acho que assim, a percepção do meu progresso é que vai ser a motivação real do dia a dia que vai me fazer enfrentar a rotina. E a rotina é chata. Eu saber que chegando cansado às 7 horas, eu vou ter que pegar o violão e treinar pelo menos 20 minutos. Se eu pensar que é uma coisa chata, vai ser tortura. Se eu pensar que vai ser uma maneira de me desestressar, talvez, e perceber o meu progresso, aí é que eu acho que talvez seja o pulo do gato, né? Que aí não vai ser chato, e aí eu vou fazer. Senão, não vou fazer. Exato. E aí, Então, assim, depende muito sonhos não vão envelhecer, mas vão ficar sonhos apenas. Depende muito do jeito que a gente olha para aquela coisa, né? Para a atividade. De algumas coisas facilitam, né? Por exemplo, coisa que a gente já sabe, deixar o violão
fácil acesso, né? Não esconder o violão no armário, daí não Nada de colocar na escaninha lá embaixo, na garagem. ó, tem que deixar os violões assim, ó. Tem um violão na parede, tem outro violão ali daquele lado ali, né? Não precisa ter um monte de violão, não é isso. Mas se você tiver um violão, é isso. De repente conseguir um negócio desse assim e deixar um suporte, né? Você deixa o suporte no violão e deixa ele apoiadinho assim no lugar. E depois é só você tacar a mão nele aqui assim e vai lá. Por exemplo. Legal. Já é um treino. Pode ter certeza que já é um treino. E uma coisa legal do violão é que quando a gente começa a pegar ele, assim, é muito difícil a gente ficar só um pouquinho. Né? Mas mesmo assim, às vezes dá só para ficar um pouquinho. E já é melhor do que zero. Melhor, né? Que nada. Né? Melhor do que nada. Um é maior do que zero. Então o Antônio está falando aqui também, ó, meu treino é quase todos os dias, já faz parte da minha rotina de vida. Então, tem esse lado que a gente está conversando aqui, Marcelo, que é a gente encarar um pouco assim como um exercício mesmo, como um exercício físico, né? Ou tem gente que tem... Por exemplo, tem gente que faz a caminhada do dia, tem gente que está acostumada a fazer com o exercício físico, daí a pessoa pode lembrar que o violão pode ser parecido. De repente tem uma pessoa aqui que aprendeu a falar um idioma diferente. A pessoa sabe que para aprender a falar um idioma diferente, ou ela tem que estudar aquele idioma quase todo dia, ou ela precisa se expor àquele idioma todo dia. Quando a pessoa vai viajar e mora num outro país, ela se expôs àquele idioma, por isso que ela aprendeu, né? Então a gente pode entender que o violão também é alguma coisa parecida. A gente precisa se expor à música, né? Se expor ao aprendizado com frequência. Sei lá, outra pessoa pode ter mais familiaridade em cozinhar. Então a pessoa faz uma boa comida para a família. Ela consegue fazer aquele rango que atende à necessidade de todos. Hoje ela faz isso, mas se ela for parar para pensar, ou ele for parar para pensar, vai ver que quase todo dia está cozinhando, né? Quase todo dia está lá com a barriga no fogão, fazendo comida, praticando. Então, o violão, tipo, ele também exige de nós essa coisa, assim. Eu acho que uma armadilha também que existe, e eu já pensei nisso algumas vezes, é aquela ideia de que você aprende melhor e mais rápido quando você começa bem cedo, né? O Beethoven, com 5 anos, era um gênio da música, não sei o quê, né? Mozart, como é que fala do Mozart? Um desses, né? Enfim. Sim. Mas eu acho que é aquilo que você falou agora há pouco, né? Com relação à língua, por exemplo. Por que a criança aprende muito fácil a língua própria e outras línguas? Porque ela não tem medo de errar, né? E o adulto tem, eu tenho, todo mundo tem, bem mais medo de errar. Então, quanto mais velho, entre aspas, né, a gente fica, mais medo de errar a gente vai ficar. Então, e com medo de errar é mais difícil de aprender, né? Então, o seu método ele está direcionado para as pessoas de mais idade, não é isso? 50 a mais, né? Uhum. Então, ele tem que superar, e eu acho que ele supera, pelas características de passo a passo e outras que eu já percebi, esse medo, né? Porque eu acho que talvez, né, se eu tivesse tido oportunidade de, com 10, 15 anos, a menina falou agora há pouco que tentou com 16 e mesmo assim não conseguiu. Né? Cada um tem a sua história de vida. Eu já fiz essa armadilha. Se eu tivesse aprendido com 10 anos, teria sido mais fácil. Não sei, talvez sim, talvez não, né? Mas a criança acho que aprende mais fácil porque tem menos medo de errar. Quanto mais jovem, menos medo de errar. Ela vai ficando mais velha, adolescente, jovem, adulto, ela vai ficando com medo de se expor. Né? Eu mesmo, quando soube que a aula ia ser aberta, fiquei com um pouco de medo. Acho que é normal. Então, fica, né? Mas depois a gente vai vendo que, assim, é bom, né? Às vezes a gente faz, por exemplo, eu tenho certeza que as suas falas aqui, a sua experiência está servindo para muita gente, porque
os comentários que estão acontecendo aqui na aula estão sendo bem legais. O papo está desenvolvendo de um jeito bem bom. As pessoas se identificam, né? As pessoas se identificam, esses assuntos são bem importantes, né? São fundamentais para a gente poder organizar. Porque a gente sabe, né, que as coisas começam através dos nossos pensamentos mesmo, né? Então, se a gente tiver com um pensamento mais assim positivo e motivado para fazer a coisa, flui com mais facilidade, como a gente está falando aqui. Tipo, às vezes o impedimento da pessoa, uma pessoa pode ser o medo, como você falou, né? O medo de errar, vergonha de se expor, algumas crenças assim equivocadas de como a gente já falou, de vergonha ou Já tô de velho. não, tô velho demais, deixa para depois, já foi o tempo. Essas coisas realmente atrapalham. Ó, a Cristina está falando, temos que encontrar um tempo para nós realizar nossos sonhos. Isso é verdade, porque às vezes... O sonho é um tema recorrente, né? O sonho é um tema recorrente, porque tocar um instrumento, e o violão talvez seja o mais popular dos instrumentos, né? O violão popular, parece um sonho de muitas pessoas. E exato, alguns, mas uma vez... outros, sim, mas uma vez um sonho aqui, ó. A Lindava falando, minha motivação, primeiro, é o meu sonho de adolescente, e segundo, tocar para os meus 2 netos. Olha que bacana. Muito com eles. Então, uma coisa também assim, é bem importante. Por exemplo, a Lindava também, assim como você, retomando aí a prática de violão depois dos 50 anos de idade. Como você falou, né? Que às vezes é um mito a pessoa achar que só pode aprender quando está na adolescência. Mas já tem estudos assim que mostram o que faz a diferença mesmo é a vontade da pessoa de querer aprender. Porque se você der um violão na mão de uma pessoa de 8 anos, mas a pessoa não está afim de aprender, ele não vai aprender. Não vai. Eu tenho um filho de 9 e um de 7. Os dois já tocam assim um pouco, mas assim, bem pouco no começando, eu não forço, não. Eu deixo na vontade, assim. O mais novo já está começando a querer fazer umas aulas de violão, aprender mais. O mais velho está observando, está começando a querer também, mas o mais novo já demonstrou um interesse, assim, mais de imediato. Então, assim, eu vejo, se não partir dele, não adianta, só porque... Eu já vi pessoas, músicos, querendo que o filho tocasse, daí fica obrigando o filho a querer tocar instrumento, só porque é novo, vai ser um grande... Às vezes não, às vezes até repele. Né? Então, a vontade da pessoa faz mais diferença. Se a pessoa tem a vontade, tem o método e coloca em prática, não adianta ter vontade e ter método e achar que os dedos um dia, por milagre, vão começar a tocar. Não. Eu achei bacana que a Lindalva colocou. Sim. Que ela quer curtir com os netos, né? Por exemplo, eu não tinha na minha infância ninguém na minha casa que tocava violão nem qualquer outro instrumento, né? Provavelmente a Lindalva também teve essa realidade, né? E ela agora aprendendo, quem sabe eu também, né? Se Deus quiser, sim, passar para os nossos filhos e netos, que eu não tenho ainda, mas posso tê-los, né? Essa possibilidade de ter essa convivência. Não que você vai falar, não, agora você tem que aprender também, que o avô sabe, o pai sabe. Inclusive, quando o pai, o avô é um músico famoso, isso deve ser ruim para a pessoa, porque ela se sente, talvez com o peso daquilo, com a obrigação de tocar também, ou de cantar também. Mas, como não é o nosso caso, o comentário dela é bem legal, né? Você tem a possibilidade de curtir, né? Com seus netos ou filhos. Total, curtir. Música como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, né? Não é assim uma coisa... E aí, provavelmente eles vão se interessar também, se for uma curtição. Né? Se for uma coisa boa, exatamente, sem aquele peso, aquela pressão que às vezes pode existir em alguns lugares, né? Algumas famílias. É isso, é uma coisa leve e para melhorar a qualidade de vida mesmo, porque melhora, faz bem, né? A gente conseguir cantar junto com a família, ou sozinho, ou com poucas pessoas, ou com muitas pessoas. Então, assim, agrega, né? Tem essa parte da interação social que eu falo por experiência própria mesmo, que o violão traz, não adianta. Você tá num lugar, quantas vezes já fui num lugar assim que eu nem conhecia as pessoas, mas daí conhece um ou dois, né? E daí tem um violão lá acontecendo, daí de repente, ô, Gustavo, pega o violão aí, daí você começa a tocar, daí só de começar a tocar, já conhece
quase todo mundo, né? Ou todo mundo te conhece. Às vezes você não conhece a pessoa, mas todo mundo passa a conhecer você. É A uma coisa música, assim, o natural. é uma magia, né? Nessa interação social, ela faz diferença, sim. Tem um encantamento, né, da música, que é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Encanta mesmo. Por isso que uma coisa que eu gosto de falar é isso, que a música, quando a gente aprende a tocar violão, se liga na música, a gente, mais do que aprender a tocar violão, a gente está desenvolvendo a nossa musicalidade, que é uma coisa que cada um tem. Cada um tem. Fala isso nos pilares, né? Falo. Se não me engano, se eu me lembro. Falo. Tanto é que o nome do curso Tanto é que o nome do curso é Musicalidade 50+, que é o que faz a gente assim desenvolver, que existem diversas estudos, vamos dizer assim, ensaios e pensamentos a respeito desse assunto, né, do que é a música, né? E uma das coisas assim que eu gosto de pensar é que a música é uma capacidade humana. Todos nós, a gente tem essa capacidade de entender, de sentir o que é a música. E uma forma da gente tornar isso palpável é aprender a tocar um instrumento. Porque daí a gente consegue materializar a nossa capacidade de fazer música, de ouvir música, de sentir música. Tocando um violão, cantando, por exemplo. Tocando, cantando e solando no violão, por exemplo. Então, além de saber tocar um violão, tudo mais, eu vejo que a gente, como pessoa, a gente desenvolve uma coisa importante dentro de nós, que é a musicalidade, né? A musicalidade é a relação que cada um tem com a música. Vamos imaginar que a música é como se fosse uma entidade. Né? Vai muito além de tocar, né? A musicalidade vai muito além de você tocar alguma coisa, cantar alguma coisa. Ela é um todo, né? Isso, a musicalidade, exatamente, é a sua sensibilidade que vai se desenvolvendo.